Seja bem-vindo aqui ao Professor Galtuz. E aí, como se joga com cartas Ace Specs? São cartinhas aí novas? São antigas? Como utilizá-las no baralho? Hoje eu vou te mostrar as cartinhas que temos na nova coleção aí de Fendas Paradoxais, que são as cartinhas Ace Spec. Mas antes, já se inscreva no canal e deixa aquele joinha para fortalecer o engajamento desse vídeo, principalmente se você é um treinador iniciante em Pokémon TCG, beleza? Antes de eu começar de fato a falar sobre as cartinhas e apresentar elas, eu preciso te dizer o contexto, né? As cartas Ace Specs, elas não são, na verdade, novas. Elas vieram primeira vez assim no Pokémon TCG lá em Black White, na coleção Fronteiras Cruzadas de 2012. Está aí 12 anos que essas cartinhas já apareceram e retornaram agora em 2024 na coleção Fenda Paradoxal. Inicialmente as cartinhas de Ace Spec lá na coleção de Black White eram itens e ferramentas, mas agora nessa nova coleção temos também, além de itens e ferramenta, temos também cartas Energia Ace Spec. E hoje eu vou te mostrar cada uma delas que estão jogando atualmente e as regrinhas por trás delas de como você pode utilizar no seu baralho, beleza? E para isso eu vou entrar aqui no Pokémon Live, certo? Se você não tem esse cadastrinho no Pokémon Live, eu aconselho você a fazer, porque é o melhor lugar para você aprender a jogar Pokémon de forma gratuita. Inclusive eu vou fazer um vídeo falando mais sobre Pokémon Live e também o próximo jogo de Pokémon TCG, que é o Pokémon Pocket. Então mais um motivo para você se inscrever, para não perder esses conteúdos para você que quer jogar Pokémon, de vários jogos possíveis de Pokémon TCG, né, de cartinhas Pokémon, beleza? Então para te mostrar as cartinhas Ace Spec, a gente vem aqui em baralhos. Eu vou abrir qualquer baralho, vou editar qualquer baralho, tá? E eu vou vir aqui, ó, na parte de treinadores e clicar aqui em cima e vir na opção Ace Spec, legal? Muito importante que se você colocar, você vai colocar tudo, né, para aparecer todas as cartinhas. E se você colocar aqui no formato tudo ou expandido, vai aparecer todas as 18 cartinhas Ace Spec lá da coleção anterior, lá de 2012 de Black White, que atualmente não jogam. Por exemplo, isso aqui, ó, formato de cartinha lá de 2012, não joga, tá? As cartinhas que estão jogando agora, você precisa colocar aqui, ó, no formato padrão e dar o seu, pra ver aqui, né, dar um ok pra gente ver. São essas 6 cartinhas Ace Spec e eu vou começar mostrando uma das cartinhas mais lindas que eu acho, que é a cartinha da Bola Mestre. Eu acho essa cartinha linda demais. Primeira coisa que você tem que saber, a cartinha Ace Spec tem essa coloração diferenciada, certo? Ela pode ser um item, ela pode ser uma ferramenta e ela pode ser também, se você vir aqui em energias, ela pode ser também uma carta energia, aqui ó. Pode ser também uma carta Energia Ace Spec, beleza? Na verdade são 7 cartas Ace Spec, né? Falei errado, mas não tem problema. O importante é que você veja todas elas. Deixa eu voltar aqui no treinador e a gente volta aqui nas cartas Ace Spec. Opa, vamos lá, deixa eu abrir aqui de novo. Então ela tem essa coloração diferenciada, ela tem Ace Spec escrito do lado esquerdo da carta, ela pode ser um item, pode ser uma ferramenta ou pode ser uma energia. Regra dessa cartinha, ela é muito parecida com as regras dos Pokémon Radiante. Lembra dos Pokémon Radiante? Só podia ter um Pokémon Radiante no deck. Basicamente, cartas Ace Spec tem essa mesma regra. Você só pode ter uma cartinha Ace Spec por baralho, certo? De qualquer tipo. Então se você colocar uma cartinha Ace Spec item, você só pode ter ela. Se você colocar uma ferramenta, você só pode ter aquela. Acho que você entendeu, né? E por que essa restrição de cartinha, de número de cartas Ace Spec? Assim como os Pokémon Radiante, as cartas Ace Spec são muito poderosas. E por serem muito poderosas, por balançar tanto o jogo, se tiver mais do que uma, elas foram restringidas a apenas uma para poder dar uma equilibrada, certo? Para não ficar tão quebrado o baralho de certos decks específicos que estão rodando no momento. Eu vou te mostrar um interessante, que até ganhou um internacional lá na Europa, um brasileiro. Já já a gente chega lá. Mas vamos lá. A carta Ace Spec tem esse formato aqui, né? Esse padrão Ace Spec aí dos lados, no lado esquerdo ou no lado direito. Tem a regrinha dela que diz que só pode ter uma carta Ace Spec, e ela pode ser um item, ferramenta ou energia. Vamos lá para os efeitos. Bola Mestre, carta Ace Spec Bola Mestre. Procure por um Pokémon no seu baralho, revele e coloque na sua mão, em seguida embaralhe o baralho. Não preciso nem dizer porque essa carta é tão poderosa. Você não tem nenhum custo, ou não tem que fazer nenhuma regra que prejudique você, de certa forma, a conseguir pegar um Pokémon, e você ter nenhuma restrição para pegar qualquer Pokémon do seu baralho.
é muito quebrada. Então, diferente de uma Pokébola que você joga a moeda, se der caro você pega qualquer Pokémon, essa aqui é só você baixar e você pega qualquer Pokémon, tá? De Pokébolas a gente tem Pokébola normal, temos a Great Ball, temos a Ultra Ball e tem Podding, entre outras. Mas nenhuma tem um efeito de você pegar qualquer Pokémon sem nenhuma restrição ou sem nenhum tipo de cara ou coroa, por assim dizer, para poder pegar, para poder utilizar o efeito dessa carta. Então ela é bem quebrada, por isso só pode ter uma cartinha bola mestre no seu baralho como uma carta Ace Spec. Próxima cartinha é uma cartinha ferramenta, capa do herói, está sendo bastante utilizada em alguns decks aí. O efeito dela é o Pokémon a qual essa carta está ligada recebe 100 pontos a mais de saúde. Isso é muito sério, pode deixar Pokémon com 400 de pontos de saúde, pode deixar Pokémon perto ali de um número exorbitante, difícil de derrotar, por isso que só tem uma. Um ponto muito interessante da carta Spec que eu não mencionei, elas têm esse efeito poderosa, mas elas não são cartas treinadores apoiador. Então imagina que você tem uma carta poderosa como essa e ainda no seu turno você ainda pode utilizar um apoiador. É quebrado demais. Então a cartinha capa do herói dá 100 pontos de saúde a qualquer Pokémon. Isso é muito roubado, de verdade. Imagina um Pokémon VMAX com 300 e tanto de ponto de saúde, mas essa cartinha aí chega a 400. Nossa senhora, para derrotar seria difícil. Próxima cartinha Ace Spec é a cápsula do reinício. Ligue uma carta energia básica da sua pilha de descarte a cada Pokémon futurista. Olha isso para um deck que tem aí o Miraidon, que tem o Arrowheads, esses baralhos aí futuristas. Eles não estão tão fortes no metagame quanto os ancestrais, mas essa cartinha de fato dá uma quebrada para quem está jogando com baralho futurista. Para você não sabe, carta futurista é tipo essa daqui, ó, de Pokémon futuro, que tem ali do lado escrito futurista. Então todo Pokémon que tem ali do lado escrito futurista é relacionado a essa carta. Então imagine ter um deck cheio desses Pokémon e você ter um Pokémon ativo e mais todo o banco cheio e você poder colocar uma energia básica em todos ao mesmo tempo. Quebrado, quebradaço. Lembrando, você ainda pode utilizar a carta apoiador da sua rodada, porque isso aqui é um treinador, mas é um treinador item. Então você pode jogar outros itens e ainda jogar um apoiador. Muito roubado. Próxima carta Ace Spec, ferramenta Pokémon, é o Cinturão Máximo. Esse aqui é bem bacana. Os ataques usados pelo Pokémon a qual essa carta está ligada causam 50 pontos de dano a mais em Pokémon X ativo no oponente antes de aplicar fraqueza e resistência. Bom, como estamos no bloco Scarlet, Violet e retornar os Pokémon X, muitos baralhos estão jogando apenas com Pokémon X ou com muita variação de Pokémon X, ao contrário do que a gente tinha lá em Sword Shield, que eram os Pokémon V. Ou seja, essa carta causa muito impacto sim no baralho, porque certamente seu oponente vai ter um ou outro Pokémon X peça-chave nesse baralho, principalmente nos baralhos do metagame atual. Então é uma carta muito forte, principalmente para dar aquele combinho marotinho para bater, por exemplo, no Charizard X, que está fortíssimo no metagame. É uma carta bem roubada e é uma ferramenta, ou seja, fica ligado no Pokémon e toda vez que ele atacar um Pokémon X, ele causa mais 50 de dano. Poderoso. Sem restrição, pode ligar em qualquer Pokémon. Você pode ligar tanto num Pokémon X, como num Pokémon V, como num Pokémon Baby. Não tem importância. Ainda assim, esse Pokémon vai bater 50 a mais em todo Pokémon X que batalhar. Bem forte. Próximo é o Pegador Superior. Mande um Pokémon no banco do seu oponente para o campo ativo. Beleza? Se fizer isso, troque o seu Pokémon ativo por um do seu banco. É basicamente aquela cartinha de troca lá de carrinho, né? De troca que você joga e troca o Pokémon do oponente, aí você troca também. Na verdade, ela é melhor, né? Porque o oponente geralmente escolhe o Pokémon que vai trocar. Então é uma combinação aí de substituição com ordem da chefia. Meu Deus, que peso. Imagina se tivesse 4 cartinhas dessas, ou menos 3 que seja, dessa aqui que o seu oponente controlaria o seu banco, basicamente. Porque toda hora que ele precisasse, ele trocaria o seu banco por um Pokémon que ele quisesse, e aí trocaria o Pokémon dele ainda. Seria muito quebrado. Então não preciso nem falar porque essa carta só pode uma e porque ela se enquadra em Ace Spec, né? Não preciso falar. Agora a gente vem para uma cartinha chamada Tambor do Despertar, que veio aí no deck do vencedor Gabriel Fernandes lá do Internacional Europeu com um deck ancestral. Ó. Dá uma olhada aqui, esse é o deckzinho. Eu vou trazer esse decklist pra cá no Pokémon Live aqui no canal e a gente vai testar o baralho pra ver se ele é forte. Mas ele né? Porque ganhou o Internacional lá na Europa. Recente, inclusive, menos de um mês ele já ganhou. Então, uma carta poderosa. O que o Tambor do Despertar faz?
Compre uma... Olha isso, que absurdo. Compre uma carta para cada Pokémon ancestral em jogo, contando o seu e do seu oponente. Levando em consideração que o deck que utiliza essa carta, esse spec, é um deck ancestral, e você tiver ali 6 Pokémon baixados no campo, um ativo e os outros 5 no banco, essa carta te permite simplesmente comprar 6 cartas assim à toa. Tá? À toa. E lembrando, não é um apoiador. Você ainda pode utilizar uma carta de compra apoiador, por exemplo. Então, se você pega uma carta apoiador que te dá mais 5 ou mais 4, você pode chegar até ter 10 cartas de compra. É absurdo. 10 cartas, 6 já é muita coisa. Imagine comprar 10 utilizando um apoiador que te permite comprar mais cartas. Então, a carta Tambor Despertar tá aí como uma das cartas preferidas, principalmente agora que Gabriel Fernandes ganhou o Internacional lá na Europa com o baralho ancestral. Então essa carta valorizou e joga muito por causa desse deck. Agora a próxima Ace Spec é uma Ace Spec de energia, deixa eu abrir aqui, que é a última que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, que é a energia Neo Superior. Vamos dar uma olhada no que essa energia faz. Enquanto essa carta estiver ligada a um Pokémon, ela fornecerá uma energia simples, incolor, beleza? Se esta carta estiver ligada a um Pokémon de estágio 2, certo? Esta carta fornecerá todo tipo de energia, mas fornecerá 2 energias por vez. Ou seja, essa carta Energia Neo Superior é para ser utilizada em Pokémon de estágio 2, onde vai fornecer 2 energias, certo? 2 energias para esse Pokémon, então de qualquer tipo, né? Então é poderosíssima, né? Então se você precisa de você tá com um Pokémon nível 2, estágio 2 e precisa de 2 energias de fogo, essa carta resolve. Então é poderoso demais, não tem nem o que falar. E essas são as cartinhas Ace Spec que tá jogando atualmente, retornaram aí lá na coleção Black White agora para Scarlet White. Aprendeu a jogar, sabe como utilizá-la, é uma por baralho extremamente poderosa. Então pense bem antes de colocar sua carta Ace Spec, dá uma olhada em decks lists pela internet para ver se essa carta combina de fato com esse baralho que você está utilizando ou vai montar, e jogue com muita sabedoria essa cartinha, porque você só pode ter uma no baralho. É uma carta muito legal, é uma carta com uma arte muito bonita, um design muito bonito, e no mínimo você vai colecionar essas cartinhas aí, e são bem interessantes. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que vão ter muito conteúdo sobre Pokémon e como se joga e como utiliza cada cartinha. Espero que tenha gostado, vamos junto nessa jornada de Pokémon TCG e fui!